Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1.375 inscritos. E no vídeo de hoje eu trago a história dos queruscos, do grande Armínio, considerado dos maiores inimigos de Roma, que conseguiu impor uma das derrotas mais humilhantes e massacrantes para o Império Romano. Então vai ter muita história nesse vídeo de hoje, muito conteúdo, fica até o final porque é um vídeo que vale por duas sagas, hein? Tribos germânicas e inimigos de Roma. Então tem muita coisa para falar hoje aqui. Mas antes de começar, sempre peço a você que dê um tapote nesse like, porque valoriza muito o meu trabalho, compartilha com a galera que ajuda muito o canal a crescer. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muitas civilizações da antiguidade, tem Oriente, Ocidente, África, Ásia. Tá tudo aí nas playlists do Zelota, aqui na videoteca do Zelota. E este aqui é um vídeo especial que eu trago para as metas de inscritos. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. E a nossa próxima meta agora é de 1.750 inscritos. Eu conto com vocês. E também me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e também assistir aí os meus vídeos do Curta com Zelota. Eu trago um conteúdo extra dos vídeos, certo? Vídeos todas as quartas com os especiais e sábado às 14 horas com as sagas, como fiz saga romana, estou também com a saga bizantina. Se você sempre quis saber a história de todos os imperadores romanos, você encontra na saga romana, e assim também como eu estou fazendo com a saga bizantina. Então vamos lá começar, que eu já falo demais, já claro, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Só no começo para falar do que o canal se trata, mas vamos embora com a história dos queruscos. Bom, os queruscos eram um povo que eram de uma tribo germânica que habitava a Baixa Saxônia. Ao contrário dos outros povos que eu trouxe aqui no canal, das tribos germânicas, eles não são de origem do norte da Europa, ou seja, da Escandinávia. Eles tinham origem gaulesa. A palavra querusco, o nome querusco, vem da palavra em gaulês que significa kerne, que seria chifre, referente a cervo, né? Aquele animal. Eles habitaram um território que ia das cidades alemãs de Osnabrück até a cidade de Hamburgo. Eles viveram por lá do século I a.C. até o século I depois de Cristo. Existe uma teoria que os queruscos também poderiam ter uma origem celta, pela terminação do nome deles e também pelo hábito de caçar. Bom, essa questão de caçar, todos os povos caçavam, né? Então, os celtas viviam por grande parte da Europa, então todos os povos que vieram por lá se misturaram com os celtas, então praticamente todos os povos são de origem celta, né? Se for seguir por esta lógica aqui, né? Inclusive os lusitanos, eu trouxe vídeo aqui também de um dos grandes líderes que foram inimigos de Roma, que foi o Viriato. Eles caçavam, né? Fazia parte aí da formação dos lusitanos caçarem quando já eram adolescentes. Bom, primeiro contato com Roma. No ano de 56 a.C., Júlio César, ele relatou que quando ele havia atravessado o rio Reno para retalhar os suevos, que haviam ajudado os tréveros em uma batalha contra os romanos, eles descobriram os queruscos. E os queruscos, eles eram vizinhos dos suevos. O que dividia o território entre esses dois povos era a floresta de Bacenes. E no ano 12 a.C., Roma resolveu subjugar os queruscos, que no começo teve uma relação bem amistosa, mas Roma depois quis tomar realmente o território dos queruscos e anexar ao seu território. Na época Roma ainda estava na República, e aí eles queriam expandir o seu território em direção ao norte da Europa. Foi aí que a tribo dos queruscos se dividiu em duas. Um lado queria se manter livre de Roma, queria manter a sua independência. Então eles seguiram Armínio, que era um líder militar, que eu vou falar sobre a história dele aqui, claro, exclusivamente, o vídeo é dele. E o outro, que era o Segeste,
que queria se manter leal a Roma e seguir aquela exploração que os romanos faziam com todos os povos que eles subjugavam. Segestes acabou se tornando um líder tribal e rival do Armínio. Mas quem foi Armínio? Armínio era filho de um chefe tribal dos queruscos, que era o Segímero. Armínio nasceu no ano 16 a.C. Nessa época, os romanos estavam fazendo campanhas pelo território dos queruscos, e quem liderava uma dessas campanhas era o militar, e era o Tibério, ele mesmo que se tornou o imperador romano, o sobrinho de Otávio Augusto. Então Tibério conversou com o Segímero e convenceu a levar o Armínio e o irmão do Armínio para Roma, onde eles teriam uma criação romana, eles seriam romanizados. Existia esse sistema que acontecia com essas tribos germânicas. Os romanos eles davam suprimento a essas tribos, algumas delas passavam necessidades, e aí em troca era comida, era em troca de criança. Então esses bárbaros, os germânicos, eu estou também policiando para não falar mais bárbaros, que na minha mente os romanos é que são bárbaros. Eles pegavam essas crianças, colocavam em jaulas, em pequenas jaulas que ficavam em cima de carroças e eram levados para Roma, onde lá eles cresceriam, teriam uma educação romana e acabariam se afastando completamente da sua família. Eles não veriam mais os seus pais, os seus parentes, não teriam mais contato com o seu povo, com a sua cultura, com as suas origens. Eles acabariam se tornando romanizados e posteriormente cidadãos romanos. Então foi nessa incursão, e no ano de 8 a.C., que o Armínio acabou indo para Roma, sendo levado pelo Tibério, que ainda era um general romano. Então, nesse período aí que ele viveu em Roma, ele acabou crescendo, chegou a se alistar no exército. É um bárbaro dentro do exército romano, mas era o que acontecia, né, nessa questão de romanização. E aí ele, dentro do exército, começou a subir de patente, fez várias campanhas com os romanos, chegou até o cargo de tribuno e recebeu como prêmio a sua cidadania romana. No ano 7, já depois de Cristo, ainda no início do Império Romano, de Otávio Augusto, o Armínio ele voltou para a sua terra natal em uma campanha com o exército romano. Como ele era da área, da região, conhecia a região, estava familiarizado, ele fazia parte dessa legião que era do rio Reno. E essa legião ela era liderada pelo Públio Quintilo Varo. Varo recebeu as ordens de Otávio Augusto para transformar a Germânia em uma província. Então iniciou aquele esquema de exploração e de cobrança de impostos. Quem não conseguisse pagar imposto seria levado como escravo. Então Armínio começou a ver o seu povo sendo levado como escravo pelos romanos, vendo as crianças sendo colocadas em jaulas, assim como aconteceu com ele. Então foi aí que ele acabou resolvendo trair Roma e se voltar para o seu povo de origem, os queruscos. E aí ele acabou fazendo uma coisa que ainda nenhum líder conseguiu fazer, nenhum líder tribal, que foi de juntar várias tribos germânicas para lutar contra os romanos, contra essa opressão romana. Foi aí que ele juntou as tribos dos queruscos, dos maços, dos catos, brúcteros, cálculos e sincambros. São todas tribos germânicas. Graças a essa diplomacia dele, ele acabou criando ali, montando a rebelião no ano 9 depois de Cristo. Bom, na noite anterior a dia D aí, digamos, dessa rebelião, do que aconteceu na floresta de Teutoburgo, o Armínio ele tinha uma ótima relação com Varo. Varo considerava muito ele, confiava muito nele. Inclusive jantaram juntos na noite anterior. E aí o Segestes
que se opôs àquela visão do Armínio de lutar contra Roma, ele alertou o Varo de que o Armínio ele não tinha boas intenções, ele estava preparando uma armadilha para os romanos. Mas o Varo não deu ouvidos ao Segeste e acabou até passando para o Armínio a responsabilidade de escolher os homens que levariam as legiões romanas até o seu acampamento de inverno. Estávamos no período de outono, então os romanos sempre ficavam ali um período no acampamento de inverno para depois voltar a fazer as suas ações nesses territórios em que eles estavam ocupando. Então Armínio estava fazendo um jogo duplo, sem que o Varo nem sequer desconfiasse, confiava muito no Armínio. E aí o Armínio, ele no dia seguinte, organizou essa viagem para o acampamento do inverno, que ficava nas margens do rio Lipa. Então essa viagem partiria do rio Véner até lá. Só que o caminho que ele escolheu foi um caminho difícil, ele escolheu inclusive os guias que levariam os soldados romanos, as legiões romanas por essa viagem. E ele viajou ao lado do Varo, lado a lado, os dois ali cavalgando juntos. Só que ele havia preparado uma armadilha, pegaram um caminho que seria pela floresta de Teutoburgo, um caminho denso, um caminho em que os romanos teriam que marchar em uma fila indiana, e não era o costume dos romanos fazer esse tipo de travessia. E aí ele tinha colocado uma barreira na parte de cima da floresta e a parte de baixo ele encheu de água, transformando em uma parte pantanosa. E ali os romanos ficariam presos, não teriam como fazer a sua formação de combate e não teriam como correr para os lados. Eles teriam que ir ou para frente ou para trás. Então foi uma fila quilométrica feita pelos romanos nessa viagem pela floresta. E aí foi quando Armínio deu o sinal para o ataque. E as tribos desceram pela floresta e atacaram as legiões romanas. Então 3 legiões romanas foram dizimadas nessa batalha, que na verdade foi um massacre. Foram 20.000 soldados romanos mortos nessa luta. Inclusive o próprio Varo morreu nesse combate. Quando ele deu sinal para o ataque, ele mudou de lado, tirou sua indumentária romana e colocou seus trajes de querusco. E aí foram 3 dias de luta e o Império Romano acabou tendo que se retirar do território conquistado. Isso nunca havia acontecido antes. Essa derrota foi tão devastadora que os números das legiões que foram dizimadas nessa batalha nunca mais seriam utilizadas novamente, que foram a 17ª, 18ª e 19ª legião. Foi devastador para os romanos. E claro, as águias ficaram por lá, né? Foram tomadas pelos queruscos, que era o símbolo de honra dos romanos, né? Cada legião carregava uma águia. E aí que vai acontecer a revanche. No ano 14 depois de Cristo, o general romano, que agora era o Júlio César Germânico, que era neto do Marco Antônio, filho da filha do Marco Antônio do primeiro casamento, né, depois de ele se envolver com a Cleópatra. Conta essa história toda lá no vídeo que eu fiz do reino ptolemaico. Vou deixar até o card aqui em cima, se quiser assistir a mini saga ptolemaica. E aí ele acabou ouvindo o exército e preparou uma campanha no ano de 15 depois de Cristo. Foi aí que eles partiram para o primeiro ataque, enfrentando os catos, que era um povo que fez parte daquela aliança germânica. E aí depois os romanos partiram para enfrentar os queruscos. Quando os romanos estavam combatendo os queruscos, Segestes, que como eu já mencionei anteriormente no vídeo, era oposição a esse conflito contra os romanos, estava sitiado por Armínio. Foi aí que ele fez um pedido de socorro e alguns parentes dele acabaram indo em sua ajuda. Inclusive a filha do Segestes, que se chamava Tusnelda, e curiosamente ela era casada com Armínio. Não existem detalhes a respeito desse casamento, mas possivelmente foi um casamento forçado
por conta de uma questão de uma tentativa de aliança, de conciliação entre o Armínio e o Segestes, mas enfim, não deu certo. O Segestes acabou sendo resgatado e o Germânico acabou dando a ele terras na Gália, onde ele acabou indo viver com a sua família e também recebeu a cidadania romana. Aí os romanos, eles chegaram finalmente na floresta de Teutoburgo. Então os corpos dos soldados que haviam morrido em batalha estavam todos lá ainda alguns com as suas armas. Os queruscos, eles deixaram o cenário exatamente do jeito que tinha terminado aquela batalha. Para eles aquilo ali teria se tornado um local sagrado para cultuar a sua vitória. E os sacerdotes queruscos, eles faziam lá os seus cultos pagãos e nada foi tocado. Então os romanos fizeram o seguinte: pegaram aqueles corpos dos soldados e fizeram um túmulo, né? Eles acabaram enterrando, fazendo um montilho funerário, né? Que seria um pequeno monte, uma vala onde eles colocariam ali todos os corpos desses soldados que foram derrotados. E aí começou uma série de batalhas entre os romanos e os queruscos. E aí várias baixas foram sofridas pelos romanos. Armínio parecia estar sempre um passo à frente. Em 16 depois de Cristo, Germânico conseguiu a sua primeira vitória contra Armínio na batalha do rio Véner. E no ano de 18 depois de Cristo, uma outra vitória na batalha dos muros agrivarianos. Aí quando foi no ano de 19 depois de Cristo, para vocês verem quanto tempo se arrastou esse combate contra Armínio, essa guerra contra Armínio, um líder dos Catos, aquele mesmo povo que havia sido o primeiro a ser derrotado pelos romanos na vingança romana, chamado de Adigandéstrio, ele fez uma proposta aos romanos. Eles, como tinham uma aliança com os queruscos, ele pediu aos romanos veneno para que ele envenenasse o Armínio. Segundo o historiador Tácito, os romanos negaram aquilo. Eles disseram que não era uma coisa nobre, porque os romanos vingam-se dos seus inimigos não com truques, mas com a força das armas. Então, abro aspas aí para o Tácito. Então, várias disputas tribais começaram a acontecer dentro ali daquela aliança dos germânicos, e o Armínio foi acusado de querer se tornar rei dos germânicos por os seus opositores, os invejosos do seu sucesso. E aconteceu que o Armínio acabou sendo morto por esses seus opositores, por um traidor que acabou sendo coroado como rei dos queruscos e dessas outras tribos aí germânicas. Bom, após o fim do Armínio, o que aconteceu foi que os queruscos foram abandonados pelos romanos. Eles não tiveram mais nenhum tipo de relação e foram abandonados à própria sorte. Até o ano de 47 depois de Cristo, quando eles pediram ajuda aos romanos, porque estavam acontecendo guerras civis entre eles. E ali aconteceu que os nobres acabaram perecendo durante esses combates. E o sobrinho de Armínio, Itálico, que era filho do irmão dele, que foi com ele para a Itália, para Roma, ele foi requisitado para que Itálico fosse para o território dos queruscos para se tornar o novo rei, ser consagrado como rei. A princípio os romanos negaram esse pedido, mas depois resolveram enviar o Itálico para lá. E aí na época o imperador era o Adriano, que gostava de fazer as muralhas, acabou construindo uma muralha dividindo o território dos romanos dessa parte da Germânia ulterior, onde ficavam o território dos queruscos, para evitar invasões ou tentativas ali de ataques e retaliações por parte aí dessas outras tribos germânicas. Então ele era muito precavido, né? Tanto que ele fez aquela grande muralha dele de Adriano na Britânia. Bom, posteriormente, depois de todas essas histórias, os queruscos acabaram sendo absolvidos pelos saxões. E aí foi esse o fim que eles tiveram. Bom, eu já ia esquecendo de comentar, né, que nessas batalhas do Germânico contra o Armínio, ele ainda conseguiu recuperar
duas das águias romanas que foram perdidas, duas daquelas 3 águias romanas que foram perdidas para os queruscos naquela batalha da floresta de Teutoburgo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Ainda não saia do vídeo, que tenho coisas para falar importantes aqui. Na quinta-feira, no caso amanhã, estarei postando o Curta com o Zelota, com um conteúdo extra falando sobre o mito que o Armínio se tornou para a unificação da Alemanha no século XIX. E também tem no sábado a saga bizantina com uma nova dinastia. Teremos agora a dinastia niceforiana, que iniciou com o imperador Nicéforo, e vamos ter muitas usurpações, vai ter ali traições e todas aquelas questões que a gente tem trabalhado bastante aí nessa saga bizantina. E antes de me despedir de vocês, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que têm feito parte do canal. Hoje, o dia que eu estou gravando, 7 de julho, é aniversário de 2 anos aqui do História com o Zelota. Então, muito obrigado a vocês que têm feito parte da história desse canal e que têm sempre participado, fazendo comentários, com críticas construtivas, também dando muitas sugestões de temas, e temos aqui aprendido muita coisa juntos. Tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar aqui no canal e estar trazendo esses conteúdos para vocês. Então espero que a gente tenha aí mais um ano grandioso como tem sido esse segundo ano no canal. Mais pessoas entrem no canal, mais histórias sejam contadas aqui e, claro, sempre aí com o apoio de vocês, e vamos continuar aí crescendo e expandindo aí esses vídeos com esse conteúdo para mais pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí comigo aí desde o começo, vocês que foram entrando no decorrer desses 2 anos, você que chegou hoje aqui no canal. Então, eu muito obrigado a vocês. Se não fosse por vocês, eu não teria ido tão longe, já teria desistido em algum momento nessa jornada. Então, um abraço do Zelota, muito obrigado e a gente se vê no sábado. Falou, pessoal!